Olá, pessoas do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Nossa aula hoje é retomada de juro. Lembra disso? Sim, precisamos ter noção disso para não cair em situações que vão complicar a nossa vida, tá? Então presta atenção quando for efetuar uma compra no juro embutido ali, se você sabe quanto é e se você está disposto a pagar, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos então. Nossos objetivos, vamos relembrar o conceito de juros simples e composto, resolver situações, problemas que envolvem essas porcentagens e essas aplicações dentro da matemática financeira. Ok? Respirou? Então tá bom. Vamos pensar um pouquinho. Nós já sabemos que um regime de capitalização faz correções monetárias baseadas em juro, beleza? Agora vejamos que juros são esses, como eles se comportam nas situações da matemática financeira. Por que a gente fala que juros são esses? Nós temos dois tipos. Respira aí. Primeiro vamos lembrar o que é juro. Então juro é toda compensação em dinheiro pelo tempo extra que você tem para quitar uma dívida, certo? Essa compensação que se paga ou se recebe pela quantia de dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, na verdade é uma troca, um dinheiro por um tempo extra. Um tempo extra para receber, um tempo extra para pagar, ok? O regime de juros simples, quando o seu percentual incidir sobre o valor inicial. Então, a porcentagem de juros sempre vai cair sobre o capital inicial, lá do começo, ok? Emprestado ou aplicado, então é o capital que você empresta ou que você aplica. Juros simples, ok? Então, como é que é a conta do juros simples lá, né? O juros simples é uma multiplicação muito tranquila. Você calcula o juro dessa forma, multiplicando o capital inicial, porque toda taxa é baseada nesse valor inicial, pela taxa, porque depende da porcentagem da taxa que vai ser o juro. Então, é uma taxa que é em porcentagem, tá bom? A taxa de juros. Não confunda taxa de juros com juro. Juro é exatamente o valor. Quanto que é o juro? Valor. Aqui é uma porcentagem, ok? E T é o tempo. Sim, o tempo vai nessa conta. Porque quanto mais tempo para se quitar algo, maior será o juro. Quanto menos tempo, menor o juro, ok? Então vamos lá para o primeiro exemplo, para o primeiro exercício, para ver o que você lembra aí, para a gente discutir um pouquinho. Então, supondo que um capital seja aplicado a juros simples, ok? Há uma taxa mensal de 8%. Então, a taxa é 8%. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada. O triplo da quantia aplicada. Tal capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de quantos meses? Então é tudo muito genérico, aqui é uma suposição, né? Se eu guardar um dinheiro lá com uma taxa de 8%, quanto tempo eu vou ter que deixar ele quietinho lá para poder retirar o triplo do valor? Claro que essa taxa de 8% é um pouquinho fora do nosso mercado, mas tudo bem. Quanto tempo tem que deixar lá para retirar o triplo? Só lembrando que nos cálculos de porcentagem a gente não usa o símbolo da porcentagem, a gente retira o símbolo e divide e acrescenta sobre 100, dividido por 100. Então o valor que eu uso não é 8, é o 8 dividido por 100, que é 0,08, ok? Pensa um pouquinho aí que eu já volto.
E daí, conseguiu mexer em alguma coisa aí? Porque não tem muita informação, né? Você vai imaginar uma situação. Então, como é que você pode resolver esse problema? Você pode imaginar um valor, ok? Chuta aí, R$100. E fazer a conta com esse número para ver quanto tempo depois ele triplica. Ou você pode não imaginar valor nenhum e só trabalhar com as taxas e a questão de triplicar o valor, tá bom? Então, olha aqui, um exemplo. Então, vamos pensar o seguinte. Para dobrar o valor do capital, o juro será 100%, ok? O juro, eu tenho o capital, o juro é 100%, pronto, dobrou. Mas para triplicar o valor do capital, então eu tenho o capital, 100% do juro, 100% para virar mais um capital, né? Para que vire mais um capital, eu tenho mais 100% de juro. Então eu tenho 200% de juro nessa história, tá bom? Então 200% que é o valor aplicado. Então, sendo o regime de juros simples, por isso que vale essa conta, tá bom? 8% ao mês. Então, lembra que eu falei que a gente não usa o símbolo da porcentagem na conta? A gente sempre usa o sobre 100. Se é 200%, então você não vai usar o número 200, você vai usar o 200 sobre dividido por 100. Você não vai usar o número 8, você vai usar 8 sobre 100, que é 0,08. Ok? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Dividi o 200 por 100, porque o número que eu vou usar é 2. Dividi o 8 por 100, porque o número que eu vou usar é 8. E olha que simples que fica, gente. Eu tenho a porcentagem geral, dividido pelo tempo, pela taxa que é a cada mês. Se eu dividir a porcentagem geral pela taxa de cada mês, eu não vou ter a quantidade de tempo, quantidade de meses que tem que ficar aplicado para que triplique o valor inicial? Cuidado, falando em triplicar, você pode querer usar o 300 aqui, tá? Mas eu já tenho capital. Então, para ele triplicar, eu tenho que ganhar 2 vezes ele, entendeu? Porque ele eu já tenho, eu vou tirar de novo. Então, não é 3 vezes, cuidado. Triplicar é 3 vezes. Mas nessa situação de porcentagem, eu já tenho o capital inicial, então eu preciso de mais 2 vezes o valor do capital, 200%. Tá bom? Então, se eu divido a taxa geral pela taxa de cada mês, eu tenho o tempo que ele tem que ficar lá. Então, nessa situação, o período mínimo de aplicação para que se retire o valor inicial triplicado é 25 meses. Um pouquinho mais de 2 anos, né? Como eu falei, essa taxa de 8% está muito boa, né? Então, não é muito como anda o nosso mercado. Mas a conta a ser feita é essa mesma, ok? Aplicar dinheiro é um bom meio de guardar, de poupar e ainda de fazer ele crescer um pouco mais. Fica a dica. Montante. Você lembra o que é montante? A montante é legal, né? Por quê? Montante. O que é montante, gente? Montante é o monte que eu tenho no final. Por isso que se chama montante. O que eu tenho no final? Um monte. E como é que eu determino esse montante? Eu junto o capital com o juro, ok? Porque no final vai aumentar, porque tem o juro. Então, é o capital inicial, o valor que eu tinha no começo, mais o juro, dá o monte que eu tenho no final. Então, olha lá, ó, o montante é o capital mais o juro, tá bom? Então, ó, soma do capital com o juro produzido. O lucro sobre um valor após um período de aplicação. Então, tem os 2 exemplos aqui, que é o caso onde eu emprestei e tenho que pagar, então é o juro produzido, ou eu apliquei, então é o valor do período após a aplicação, daí seria o lucro, tá bom? Então, ó, montante, capital mais o juro. Capital é o valor que você está investindo no começo ou emprestando, e o juro é aquele valorzinho que vai ficar a mais, ou para você pagar, ou para você receber, tá bom? Juros compostos, esse é o segundo tipo de juro. E é claro que é esse que é aplicado nas nossas transações financeiras, tá? Por quê? Porque ele não é aplicado sobre o valor inicial, lá do começo. Ele é aplicado sobre o valor anterior, do mês anterior. Então, eu tenho um capital, passou um mês, gerou um juro, beleza? Até aí, no primeiro mês é igual ao simples. Mas para o segundo mês, eu não vou aplicar a taxa lá no valor do começo. Eu aplico no valor anterior. Lembra que o valor anterior já tem um jurinho? Então, na verdade, ele fica maior. E como é que eu calculo ele? Montante igual ao capital,
Aqui o negócio cresce exponencialmente, por isso que o tempo está aqui ó, como expoente. Então é 1 mais a taxa, ok? Taxa, lembra que tem que fazer sobre 100. E o tempo é o expoente, então o negócio cresce mais rápido. Ou no caso de você aplicar é bom, mas no caso de você pagar não é muito bom. Vemos que nesse regime de juros, o montante pode ser obtido aplicado sobre o capital, uma taxa I, sucessivas vezes, durante um período de tempo, ok? Então você tem um tempo ali, você consegue determinar o juro nesse método, que é baseado no valor anterior, tá? Então, para isso, exemplo, exercício 2. Qual deve ser o montante que renderá um capital de R$3.000 em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos, que rende 2% ao mês durante 4 anos? Então, aqui o que você vai fazer? Tira os dados do problema, ele quer um montante. Então, você vai usar a fórmula M igual a C vezes I mais 1 elevado ao tempo, ok? Onde você tem o capital inicial, tem a taxa, só cuidado, a taxa e o tempo não estão na mesma unidade de tempo. Uma está em anos, outra está em meses. Tem que transformar na mesma unidade. E daí é só substituir na fórmula. Faz aí, mas faz, hein? Escreve aí que eu já volto. Daí, conseguiu mexer com alguma coisa aí? Tira os dados do problema. Vai lá e escreve M igual a tanto, C igual a tanto, T, tempo, igual a tanto, I, que é a taxa, igual a tanto, ok? Aí você vê os dados que você tem, o que você tem, o que você quer, aplica na fórmula e só dá uma olhada nas unidades, tá bom? Vamos ver como é que fica? Olha lá, ó, retirei os dados do problema bem organizadinho, bem bonitinho, que é assim que eu gosto, tá bom? Ele quer um montante.
E daí aqui o tempo é 4 anos, mas a taxa é ao mês. Então o que eu fiz? Transformei o ano em meses, que é mais fácil, né? 4 anos, 4 vezes 12, eu tenho 48 meses. Então substitua essas informações aqui na conta, tá bom? Então lembrando que a taxa não vai 2%, é 2 sobre 100, 0,02. Então fazendo essa conta aqui, 1 mais 0,02 elevado a 48. Então, primeiro soma 1,02 elevado a 48. Como é que você faz 1,02 elevado a 48? Meu querido, você vai para a calculadora, tá bom? Porque é 1,02 vezes 1,02, 48 vezes. Então, você vai na calculadora. Professora, mas eu vou ter que digitar tudo isso? Não, você usa uma funçãozinha que é um chapéuzinho circunflexo na calculadora. Sabia que serve para isso? Você digita um ponto, né, na calculadora, 1,02, chapéuzinho, 48. Igual. Pronto, você tem a resposta, ok? Então, muito bem, hoje você aprendeu que o chapéuzinho é elevado. Você digita a base elevado ao expoente. Pronto, você tem a resposta. E foi isso que eu fiz, né? Olha lá, ó, vamos ver como é que ficou. 1,02 elevado a 48 deu 2,58. Aproximado, né, gente? A gente aproxima porque dá um valor bem picadinho aí. Pronto, multiplicou, tem um montante. Qual é o montante? R$ 7.761, porque é dinheiro, né? E 21 centavos. Fácil, né? Ah, você estava com dificuldade aqui? Viu como não é difícil, gente? E a calculadora está aí para ajudar a gente. Ela está aí para agilizar o nosso serviço, ok? Eu preciso saber como faz, eu preciso entender o que é 1,02 elevado a 48. Mas eu não preciso fazer, deixa que a calculadora faz para você, tá bom? O que mais que temos? Juros compostos, importantíssimo. A taxa I tem que ser expressa na mesma medida do tempo N, ou seja, a taxa de juros ao mês para N meses. Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o capital do montante no final do período. Então, no juro composto, você tem a fórmula do montante já. Então, você calcula o montante, para determinar o juro, você tem que acrescentar uma continha de menos no final. Você tem que fazer o montante, que é o resultado que deu na conta, tira o capital. Essa diferencinha entre o capital e o montante é ali que você consegue o juro, tá bom? E a questão da unidade, não vamos esquecer da unidade, tá bom? Sempre a mesma. Independente de você trabalhar com matemática, física, gente, sempre dentro do mesmo padrão, senão não tem comparação. Ó, rimou, gostei, tá bom? Vamos lá. 3 para você. O que nós temos? Temos o seguinte. Guilherme aplicou R$5.000 à taxa de 3% ao mês durante 5 meses. Deu todas as informações. Que montante esse capital irá gerar se o regime for de juro composto? Quantos reais de juro obterá nessa operação? Pensa aí e faz.
Conseguiu? Fácil, né? Tira os dados do problema e aplica na fórmula. Vamos ver como é que fica. Olha lá, ó. Tira os dados bem lindamente. Ele quer um montante e quer o juro. Então, lembra que é uma coisa de cada vez, tá bom? Então, ó, 5 meses, 3% ao mês. Opa, tá na mesma unidade. Capital de 5 mil, que é o montante. É juro composto, então eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Substituindo cada carinha no seu lugar, né? 5 mil. Não precisa acrescentar o 0,00 do dinheiro, senão acaba dando confusão. Não dá errado, dá confusão, tá bom? Então tira. 1 mais a taxa, que não é 3, é 0,03, elevado ao tempo, que é 5. Então, de novo, como eu te falei, usa a calculadora para fazer essa potência, multiplicando, pronto, direto. O montante é R$ 5.796,37. Acabou. Fácil, né? Bem tranquilo. E da letra B é o juro. Então, o juro, gente, no caso do montante, é a diferença entre o montante e o capital. No caso de você trabalhar com o juro composto, né? Porque você já determina, já tem na fórmula o montante. Então é só fazer essa quantia de menos e dá tudo certo. Olha lá, ó. O montante menos a capital é o que passou, né? Então nesse caso, R$ 796,37. Fácil assim. Assim, entendeu? O que vimos? Cálculo de juros simples e composto, temos essa retomada e na resolução de porcentagens e juros na aplicação de situações financeiras, né? Juros simples, J igual a CIT, guarda aí. E juro composto, M igual a C, que multiplica o I, o 1 mais o I elevado a T. Pode fazer uma frasezinha para isso aqui que no final dá tudo certo, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!